Bateu a porta dos 40 e a aposentadoria parece algo bem distante? Pois é, mas e se existisse um plano de 4 passos para mudar essa realidade? Hoje, a gente vai construir exatamente esse plano, de um jeito claro, prático, para garantir o futuro financeiro. Beleza, então vamos lá. Primeiro a gente vai entender qual é a real do cenário financeiro nessa idade. E depois vamos seguir um roteiro, passo a passo mesmo, para construir patrimônio de verdade. Olha, quando se chega perto dos 40, geralmente a galera se encaixa em uma de duas situações financeiras. São cenários bem diferentes, mas com uma conclusão em comum. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Porque, vamos ser sinceros, o relógio não para. Chegando nos 40, cada decisão financeira pesa, e pesa muito. Mas, a boa notícia é que ainda dá tempo, e muito, para construir um futuro sólido. Sabe o que é curioso? Não importa se a pessoa está começando do zero ou se já tem casa e carro. A conclusão é a mesma. Se não tiver ativos que coloquem dinheiro no bolso, a aposentadoria vira uma miragem, sabe? Algo que a gente nunca alcança. Mas a gente vai mudar isso. Então, qual é a solução? É uma carteira de investimentos bem simples, mas poderosa, dividida em 4 partes. A ideia aqui é fazer o dinheiro trabalhar para a gente, sabe? Gerando não só crescimento, mas também aquela renda passiva que todo mundo sonha. E o segredo dessa estratégia está todo no equilíbrio. Pensa só, a gente divide o investimento em 4 fatias iguais. Uma parte vai para a renda fixa, que é a segurança da carteira. Outra para fundos imobiliários, que é para gerar aquele aluguel todo mês. A terceira fatia vai para ações, que é o motor do crescimento. E, por fim, a parte internacional para proteger o patrimônio. Com isso, a gente monta uma base forte, que aguenta os solavancos do mercado e ainda consegue pegar as boas oportunidades. Beleza, o plano está na mesa. Agora vamos ver como montar esse quebra-cabeça na prática, peça por peça. Vamos começar com a renda fixa. Pensa nela como a nossa reserva de oportunidade, ou, se preferir, um caixa de guerra. É um lugar seguro para o dinheiro, que rende mais que a poupança, claro, mas que está ali prontinho para a gente usar quando aparecer aquela oportunidade de investimento que não dá para perder. E olha só que interessante esse gráfico. Ele mostra na prática o poder de uma decisão inteligente. Com os mesmos R$50 mil, sair da poupança e ir para um investimento um pouquinho melhor, como uma caixinha, já dá uma diferença enorme no bolso todo mês. E isso já com o imposto descontado, tá? É o primeiro passo para fazer o dinheiro render de verdade. Beleza? Reserva de oportunidade está montada. Agora a gente vai para a segunda fatia. Fundos imobiliários, os FIIs. A ideia aqui é genial. É como se a gente virasse dono de um pedacinho de grandes imóveis, tipo shoppings ou galpões logísticos, e recebesse um aluguel todo santo mês. A melhor parte, sem ter que se preocupar com inquilino, reforma, nada disso. É só o bônus sem o ônus. Dando uma olhada num exemplo real aqui, a gente vê algumas métricas importantes. O tal do PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial, está abaixo de 1. Isso é um ótimo sinal. Significa que dá para comprar o fundo com desconto, pagando menos do que ele realmente vale. O rendimento anual, perto de 12%, é o nosso aluguel caindo na conta. E para fechar, os inquilinos são gigantes, como Ambev, Hering, isso traz uma segurança enorme para o negócio. É uma combinação em tanto, né? Ok, agora chegamos na parte que pode acelerar e muito os nossos resultados, as ações. Essa é a fatia da carteira com o maior potencial de multiplicar o patrimônio no longo prazo. É aqui que o jogo pode mudar de patamar. Mas, atenção! Para quem está na casa dos 40, a estratégia aqui tem que ser mais defensiva. Não dá para sair apostando em qualquer coisa. A gente precisa fugir de setores muito arriscados e focar em empresas sólidas, de setores que a gente sabe que vão continuar aí por muito tempo. Bancos, energia, saneamento. Pensa no seguinte, se o investimento de R$1.000 cai 50%, ele vira 500. Para voltar para os 1.000 originais, precisa de um ganho de 100%. A matemática não perdoa. Por isso, a palavra-chave aqui é prudência. Olha esse exemplo, usando o Banrisul. É o tipo de ação que o Benjamin Graham, o mestre do Warren Buffett, adoraria. O PVP de 0,65 quer dizer que dá para comprar a ação pagando só 65% do que ela vale. É um desconto de 35%. Já o PL, o preço sobre lucro, em 5,71, indica que em menos de 6 anos o lucro da empresa paga o investimento. Juntando os dois, a gente tem uma margem de segurança gigante. É comprar coisa boa e barata. E para fechar nossa carteira de 4 partes, a gente precisa olhar para fora do Brasil, investir no exterior através de um ETF. Por que isso é tão importante? Simples. Geralmente, quando a bolsa brasileira cai, o dólar sobe. É uma espécie de gangorra.
Ter uma parte do dinheiro em dólar funciona como um seguro, um porto seguro que equilibra a carteira e protege o nosso patrimônio nos momentos de crise por aqui. E o melhor de tudo é que, hoje em dia, fazer tudo isso é muito, mas muito simples. Não precisa ser nenhum gênio das finanças, não. Com alguns cliques no aplicativo da corretora, no celular mesmo, qualquer um consegue comprar uma ação, um fundo imobiliário, um ETF. A tecnologia deixou o caminho livre para a gente construir o futuro. Beleza, a gente viu a estratégia, viu os ativos, mas e na prática? O que acontece quando a gente coloca esse plano para rodar mês após mês? E olha, não precisa começar com muito. A mágica começa com um valor que cabe no orçamento, tipo uns R$ 300 por mês. Consistência é a chave. Agora, segura essa. Mantendo esse investimento de R$ 300 por mês, com um retorno médio de 11% ao ano, em 20 anos o patrimônio pode passar de R$ 244 mil. E o mais impressionante, a maior parte dessa grana não é do dinheiro que foi investido, mas sim dos juros compostos. É o famoso dinheiro trabalhando para a gente, na sua forma mais pura. E no final das contas, para que tudo isso? Para isso aqui, ó. Um patrimônio que pode gerar mais de R$ 2.100 por mês de renda passiva. Uma grana que entra na conta todo mês, sem precisar trabalhar a mais por ela. Isso é liberdade. Isso é segurança. É ter poder de escolha. Agora, pode ter gente pensando, poxa, mas eu já estou atrasado, 20 anos é muito tempo. Calma, é totalmente possível acelerar esse processo. E isso passa por uma atitude, uma ação decisiva. Olha só esse caso real. Uma pessoa que vendeu o carro e usou o dinheiro para investir. E quando? Justamente em 2020, no meio daquela confusão toda da pandemia, quando a bolsa despencou. Isso é uma mentalidade vencedora. É transformar um passivo, algo que só dá despesa e perde valor, em um ativo que gera riqueza. É enxergar a oportunidade no meio do caos. No fim, a lição que fica é essa. Para mudar a vida financeira, não precisa de um diploma em economia. O que faz a diferença é ter coragem, determinação e, principalmente, o poder de entrar em ação. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? A construção de riqueza não começa com uma fortuna. Começa com o primeiro passo. Um único passo, mas que seja decisivo. A grande questão é, qual vai ser esse primeiro passo hoje?